Você já se perguntou de onde Mel Gibson tirou tantos detalhes da paixão de Cristo? Cenas que não estão nos evangelhos, momentos que nenhum historiador registrou, uma precisão que parece impossível para qualquer roteirista. Gibson foi buscar inspiração nas visões de uma beata alemã do século XVIII, uma camponesa chamada Anna Catarina Emmerich, que passou os últimos 12 anos da vida completamente acamada, que nunca estudou, nunca viajou, nunca saiu da Westfália, e que viu coisas que mudariam para sempre a história da Igreja. Ana Catarina nasceu em 8 de setembro de 1774, numa aldeia chamada Flamschen, na Westfália alemã. Casa de pedra e barro, teto de palha, chão de terra batida. Era a quinta de 9 filhos de uma família camponesa que mal tinha o suficiente para comer. Desde pequena era diferente. Parava no meio do trabalho, olhava para o nada, sorria sozinha. Os pais achavam distração e corrigiam com rigor. Ela aceitava em silêncio. Mais tarde diria: meus pais muitas vezes me censuravam, mas nunca me elogiavam. Quando ouvia outros pais louvarem os filhos, julgava-me a pior criança do mundo. O que os pais não viam é que ela não estava distraída. Estava vendo. Desde criança, Ana Catarina tinha visões da paixão de Cristo. Não como imagens vagas, como memórias, como se tivesse estado lá. Conhecia cada pedra do caminho ao Calvário, cada expressão no rosto dos soldados, cada palavra dita na cruz. A quem ia contar? Quem ia acreditar numa menina camponesa da Westfália? Então guardou tudo em silêncio e esperou. Aos 16 anos, trabalhando no campo, ouviu ao longe o sino do convento das Anunciadas em Coesfeld. O som não chegou apenas aos ouvidos. Atravessou o peito, ressoou dentro dela como se estivesse tocando nas costelas, no coração, na alma. Ana soltou a enxada, fechou os olhos e soube, com uma certeza que jamais conseguiria explicar, que Deus a chamava para a vida religiosa. A sensação foi tão intensa que ela desmaiou ali mesmo, no meio do campo. O problema é que conventos exigiam dote, e ela não tinha nada, então foi trabalhar como costureira por 3 anos, poupando cada centavo. No fim, tinha 20 thalers. Bateu na porta de um convento, rejeitada. Bateu em outro, rejeitada. Em mais um, rejeitada. Sempre uma razão, sempre uma porta fechada. Alguém disse que se soubesse tocar órgão seria mais fácil. Ela foi morar na casa de um organista para aprender, mas quando chegou lá, viu a família passando fome. Esqueceu o órgão. Virou criada, doou tudo que havia economizado para socorrê-los. Quando a mãe soube, ficou desesperada. Ana respondeu com calma desconcertante: dei tudo a Deus. Ele saberá socorrer-nos. 12 anos assim. 12 anos de não. Até que em 1802, uma jovem chamada Clara, filha do organista, pediu entrada no convento de Agnetenberg, em Dülmen. As freiras aceitaram imediatamente, mas Clara fez uma exigência. Aceito entrar, mas só se Ana Catarina Emmerich entrar comigo. As duas ou nenhuma. Em 18 de setembro de 1802, depois de 12 anos batendo em portas fechadas, Ana finalmente entrou no convento. Não pelo dote que não tinha, não pelo órgão que nunca aprendeu, entrou porque uma amiga insistiu. O convento durou 9 anos. Em dezembro de 1811, chegou o decreto de Napoleão. Todos os conventos da região fechados. As freiras foram saindo uma a uma. Ana ficou sozinha sem ter para onde ir. Na primavera seguinte foi acolhida por um padre. Ganhou um quarto simples, mas o corpo já não aguentava mais. Em novembro de 1812, ela deitou na cama e não voltaria a levantar. A doença tomou conta de vez. O corpo passou a rejeitar qualquer alimento. Pão, sopa, água, tudo voltava. Só uma coisa ficava: a hóstia consagrada que o padre trazia todos os dias. Era disso que ela vivia. Semanas, meses, sem comida. Apenas a Eucaristia. E os médicos não conseguiam explicar como um corpo humano sobrevivia assim.
Enquanto isso, as visões se intensificaram. Sua alma deixava aquele quarto escuro em Dülmen e percorria lugares que ela nunca havia pisado. Jerusalém, Belém, Nazaré, Éfeso. Descrevia ruas, rostos, cheiros, com uma precisão que deixava sem palavras quem a ouvia. E então, em 29 de dezembro de 1812, aconteceu algo que ela nunca pediu, nunca buscou e tentaria esconder por 2 dias inteiros. Estava em êxtase profundo, meditando na paixão de Cristo, e então viu Cristo crucificado, não como imagem de igreja, real, tão real que via o suor misturado ao sangue, os músculos retesados pela dor, as chagas abertas. Dentro dela nasceu um desejo que queimava por dentro, sofrer com ele, não apenas ver, viver. Das chagas abertas saíram raios, não de luz branca, raios cor de sangue, vermelhos, densos, impossíveis. Das mãos dos pés, do lado aberto pela lança, 5 raios que atravessaram o ar e penetraram o corpo de Ana. Foi dor física, aguda, como se pregos atravessassem a carne. Ana voltou a si, olhou as mãos, viu as feridas, o sangue escorrendo, e o primeiro sentimento não foi espanto, foi vergonha. Rapidamente cobriu as mãos com o lençol, escondeu os pés, tentou limpar o sangue da camisola. 2 dias sangrando em silêncio, escondendo o impossível. Até que o padre entrou no quarto e viu. Os 2 padres trocaram olhares. Sabiam o que aquilo significava. As investigações começaram em março de 1813. Médicos, bispos, autoridades prussianas. Todos chegaram céticos. As autoridades chegaram a vigiar Ana continuamente por 10 dias seguidos. 24 horas por dia, sem que ela ficasse sozinha um instante sequer. Durante esses 10 dias, as feridas continuaram sangrando. Sem intervenção humana visível, sem explicação. O Dr. Wesener, que havia entrado no quarto como cético declarado, terminou 11 anos depois convertido. Não pelos estigmas em si, diria mais tarde, mas pela ausência total de orgulho, pela vergonha genuína que ela sentia das feridas. Qualquer farsante teria exibido as chagas com orgulho. Ana tentava escondê-las. Em 1818, um homem entrou no quartinho de Ana. Seu nome era Clemens Brentano, poeta, um dos maiores nomes do romantismo alemão, conhecido de Goethe, culto, sofisticado e completamente perdido. Foi por curiosidade, como quem vai ver um fenômeno estranho. Entrou no quarto, sentou ao lado da cama, começou a conversar com aquela mulher consumida, frágil, quase transparente, e não foi mais embora. Ficou 5 anos, todos os dias com um caderno nas mãos, porque Ana não recitava passagens da Bíblia. Ela via, e quando descrevia o que via, era impossível não escrever. Descrevia a última ceia, não como resumo de evangelho. O formato da mesa, a cor das túnicas, o cheiro do cordeiro assado, a expressão no rosto de Judas no momento em que saiu para a noite. Descrevia o Getsemane, a flagelação, cada detalhe da paixão com uma precisão que nenhum erudito da época poderia ter inventado. Muito menos uma camponesa que nunca foi à escola. Nunca tive lembrança viva de histórias da Escritura, ela diria, pois vi tudo com os meus próprios olhos durante a minha vida inteira. No fim eram 40 volumes. Desses manuscritos nasceu o livro A Dolorosa Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Séculos depois, seria essa obra que Mel Gibson abriria sobre a mesa antes de escrever o roteiro da Paixão de Cristo. Mas entre os 40 volumes havia algo que chamava a atenção de um jeito diferente, uma descrição que nenhum livro de história registrava, nenhum mapa mostrava, nenhum arqueólogo havia encontrado. A descrição de uma casa. Em uma de suas visões, Ana descreveu uma colina coberta de árvores com vista para o mar, um caminho que subia para o sul, e no alto, uma pequena casa de pedra. Descreveu as dimensões exatas, a orientação das janelas, um jardim em ruínas, um manancial a poucos metros da porta. Disse onde ficava.
a 3 horas e meia de Éfeso, na Turquia, e disse quem havia morado ali: Maria, a mãe de Jesus. O apóstolo João a levou para aquela colina depois da morte de Cristo. Nessa casa ela viveu seus últimos anos. Nessa casa morreu. Não havia registro dessa casa em lugar nenhum do mundo, apenas nos olhos fechados de uma mulher que nunca havia saído da Westfália. Ana Catarina Emmerich morreu em 9 de fevereiro de 1824. Tinha 49 anos. Quando a encontraram, parecia adormecida, um leve sorriso no rosto. As chagas haviam parado de sangrar. Em 1881, 57 anos depois, um padre francês leu o livro de Brentano e decidiu verificar. Viajou para a Turquia com as descrições na mão, subiu o Monte Coreço, perto de Éfeso, e encontrou um pequeno edifício de pedra retangular, com parede arredondada, vista para o mar Egeu, ruínas de um jardim, um manancial a poucos metros da porta, as dimensões exatas, o lugar exato, exatamente como Ana havia descrito. 10 anos depois, 2 outros padres repetiram a investigação. Encontraram a mesma casa e descobriram algo a mais. A população local já venerava aquele lugar há séculos. Chamavam de Panaia Kapulu, Portal da Virgem. Nunca haviam lido o livro de Brentano, nunca haviam ouvido falar de Ana Catarina Emmerich, mas subiam aquela colina há gerações. Arqueólogos confirmaram a antiguidade dos cimentos. Em 1896, o Papa Leão XIII reconheceu o lugar. Paulo VI visitou em 1967. João Paulo II em 1979. Bento XVI em 2006. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas por ano sobem aquela colina. Cristãos, muçulmanos, pessoas de todas as crenças. Todos bebem da mesma fonte que Ana descreveu com os olhos fechados, num quarto escuro em Dülmen. Em 3 de outubro de 2004, o Papa João Paulo II beatificou Ana Catarina Emmerich. Não pelas visões, não pelos estigmas, não pela casa de Éfeso, pelas virtudes, pela paciência no sofrimento, pela caridade na pobreza, pela humildade diante de tudo que lhe aconteceu. A menina que se achava a pior criança do mundo, que esperou 12 anos por uma porta aberta, que passou os últimos 12 anos da vida numa cama, sem comer, sendo investigada e questionada, e que ainda assim, daquele quarto pequeno e escuro, encontrou o que séculos de exploradores não conseguiram encontrar. Essa é a história de Ana Catarina Emmerich, uma menina pobre da Westfália, que se achava a pior criança do mundo, que esperou 12 anos por uma porta aberta, que passou os últimos 12 anos da vida numa cama, sem comer, sendo investigada, vigiada e questionada por médicos, bispos e autoridades do governo. Uma mulher que o mundo tentou ignorar, tentou desacreditar, tentou explicar, e não conseguiu. A casa estava lá, o manancial estava lá, exatamente onde ela disse, exatamente como ela descreveu, com os olhos fechados, num quarto escuro, sem nunca ter saído da Alemanha. Você pode acreditar ou não, mas os fatos estão registrados. Os médicos assinaram os laudos, os arqueólogos confirmaram os cimentos. 4 papas visitaram aquela colina na Turquia, e mais de 1 milhão de pessoas sobem até lá todo ano, cristãos e muçulmanos, de todas as crenças, para beber da mesma fonte que Ana descreveu há 200 anos. E o filme que inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo foi buscar nas visões dela o que nenhum roteirista seria capaz de inventar. Ana Catarina nunca quis fama, nunca pediu os estigmas, tentou esconder tudo o que lhe acontecia. A única coisa que ela quis, desde aquele sino que ouviu aos 16 anos num campo da Westfália, foi pertencer completamente a Deus. E talvez seja exatamente por isso que a história dela chegou até você hoje. Se esse conteúdo tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Tem muita gente que assistiu à Paixão de Cristo sem saber de onde veio. Agora você sabe e pode contar para alguém.
Deixa nos comentários o que você achou, o que te surpreendeu mais nessa história. A gente lê tudo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma história como essa esperando por você. Histórias que a maioria das pessoas nunca ouviu. Histórias que valem a pena conhecer. Até a próxima.